Fala aí, aqui é o WA. Hoje nós estamos em mais um vídeo de Jurassic World Teoria do Caos. E no vídeo de hoje estaremos começando aqui o Junho Jurássico de 2024. Eu pretendo fazer assim como eu fiz ano passado, que foi... eu foquei ano passado realmente todo dia de junho eu trazia um vídeo de Jurassic Park. E eu pretendo trazer aqui também esse ano. Então, falando sobre umas coisas mais obscuras da franquia, coisas do tipo, eu acho que vai ser legal, eu acho que vai ser divertido. Enfim, eu vou estar trazendo vídeo de Kaiju ainda quando acontecer alguma coisa relevante. E aí vão ser 2 vídeos por dia, exatamente como eu fiz ano passado também. Inclusive mais tarde, hoje à noite, vai sair aí um vídeo de Godzilla também. Mas enfim, focar mesmo no Jurassic todo dia, vamos ter aí um vídeo de Jurassic Park. E no vídeo de hoje eu vou estar aqui trazendo o meu review mais detalhado de Jurassic World Teoria do Caos, como eu tinha prometido, para eu falar os pontos positivos e pontos negativos da série. Minha opinião continua a mesma desde que eu vi a série pela primeira vez. A série, pra mim, ela é definitivamente uma das séries já feitas. Ela tá muito longe de ser uma das melhores partes da franquia, muito longe de ser uma das piores também. Ela tá ali, ela é extremamente mediana e ela é precisamente um 5 de 10. Ela é muito mediana. E eu vou estar aqui falando aqui sobre pontos positivos e pontos negativos. Bem, eu entendo, muita gente tá falando muito bem dessa série. Eu não entendo porque pagam tanto pau dela. Eu não sei se é só... o parâmetro de comparação que nós tínhamos lá das últimas 4ª e 5ª temporadas de Jurassic World Game Cretaceous, que foram horríveis, e a gente vê uma coisa mediana e fala, nossa, que delícia, porque tava muito ruim, então uma coisa mediana já parece muito boa em comparação. Eu não sei se é isso, porque realmente essa série não tem nada demais, assim, pra deixar ela tão estupenda como estão fazendo. Eu acho que ela foi legalzinha, mas como eu disse, uma série bem mediana. Enfim, vamos estar aqui conversando a respeito dela, falando os pontos positivos e negativos. Bem, essa história, como eu falei no meu review, ela, no meu vídeo de primeiras impressões, ela tem muito pouco, eles utilizam muito pouco os dinossauros. Em Jurassic World, o que eu falei, em Jurassic World Dominion, nós temos é o filme da franquia com mais tempo de tela de dinossauros. Temos muita cena de ação de dinossauros, muito tempo de tela de dinossauros. Porém, as participações deles é mais cenas de perseguição que no final elas não alteram na história, elas não têm peso na história do filme em geral. E olhando aqui é basicamente o oposto. Os dinossauros eles têm muita importância na história, afinal a história basicamente é dividida em 2 metades. Uma das metades literalmente gira em torno do tráfico ilegal de dinossauros. Então eles têm um papel chave na trama. A questão é que, embora eles tenham importância na trama, diferente de Dominion, também diferente de Dominion, que tem muito tempo de tela e muitas cenas de dinossauros, essa série não tem. Os dinossauros, eles em sua maioria aparecem parados, presos em gaiolas, com poucas sessões de cena onde eles estão correndo de um lado pro outro, coisa do tipo. Não temos nenhuma cena extremamente memorável de dinossauros nessa série. Tem cenas legais sim, mas nenhuma tão memorável assim, o que é consideravelmente uma decepção pra mim. Enfim, essa série não explora muito os dinossauros novos. Ela não explora tanto os dinossauros no continente. Usa em alguns momentos, assim, explora alguma coisa em alguns momentos. Mas isso até Dominion fez com a Rex atacando o cinema, lá com o Apatossauro no meio da construção, mesmo que a conclusão para a cena do Apatossauro tenha sido meio bunda. Os dinossauros malta, ela usa umas coisas assim, mas Dominion mostra umas coisinhas assim. E basicamente essa série faz isso mesmo, ela mostra algumas coisinhas assim dos dinossauros no continente, principalmente nos primeiros 3 episódios, mas depois isso é bem deixado de lado enfim, isso não é tão explorado aqui, e ainda mais quando o primeiro teaser que nós tivemos da série foi a continuação da cena do começo de Jurassic World Dominion, da Rex fugindo do helicóptero no drive-in.
deu uma esperança. No final ficou só com uma abertura mesmo. Eu fiquei um pouco decepcionado com isso. Eu não vou reclamar que é um problema, afinal essa primeira temporada parece muito foi mais construindo uma base para eles continuarem a partir disso. A temporada inteira é para os personagens se reencontrarem. Eles passam metade da temporada indo atrás dos outros personagens, tá, o Ben e o Darius. E a primeira metade da série é eles indo atrás dos outros personagens. Só que eles vão em grupos separados. E os personagens só se reencontram lá pro final da série também. Lá no último episódio, penúltimo episódio, é onde os personagens se reencontram e ficam todos unidos. Então leva uma temporada inteira para os personagens se unirem. Isso é bom ou ruim? Fica ao critério de cada um. Eu fico indiferente a respeito disso. Mas essa temporada ela parece servir muito mais para construir uma base para que eles vão, em cima dessa base, construir as próximas temporadas e explorar mais coisas. No entanto, fica uma primeira temporada só para construção, pode ficar um pouco entediante a longo prazo, caso você vá reassistir ou coisa do tipo. Não é tão ruim agora, não é a primeira sentada para assistir, mas eu diria que pode ser ruim a longo prazo. Mas como eu disse, essa primeira temporada foca mais em construir uma história, em storytelling, e ela não falha nisso. A história realmente é legalzinha, e quando a gente vai para os personagens, eu acho que a maioria dos personagens não mudam tanta coisa. Eu acho que o Ben, ele tá consideravelmente mais legal que ele estava em Game Cretaceous. Mesmo assim, ele tem umas coisas que fica meio um pouco vergonha alheia em alguns momentos ou coisa do tipo, mas tudo bem. A Sammy, eu diria que ela está tão chata quanto ela estava em Game Cretaceous. Eu realmente não gosto desse personagem, eu acho ela muito chata. E ela não mudou muito, ela não mudou nada, na verdade. A Yasmina em Game Cretaceous eu achava ela muito antipática. Aqui ela já não tá. Aqui a Yasmina tá um personagem mais legal, realmente. Eu acho que melhorou. O Darius ele é legal. Eles tentam construir uma rivalidade entre o Darius e o Alossauro. Só que isso não parece tão bem explorado. Na verdade, eles começam muito bem, começam fazendo isso muito bem. Eles realmente começam construindo uma rivalidade muito boa. Só que acaba que fica tanta coisa lá pro final que essa rivalidade não é aproveitada e é meio que jogada de qualquer jeito lá pro final. Eles tentam fazer uma coisa legal, só que eles não conseguem colocar em prática muito bem. Mas é basicamente isso que eu tenho falado do Darius, ele não mudou tanta coisa. E, enfim, nós temos o Kenji. E o Kenji, ele é o melhor personagem dessa série. Ele teve um desenvolvimento muito legal, ainda mais se você pega lá em Game Cretaceous e a gente pega ele agora. Mesmo sem Game Cretaceous, só nessa série, ele tem um desenvolvimento de personagem muito bacana. Então realmente ficou bem legal o personagem dele. E fizeram um bom trabalho aí com ele. Eu acho que a cena lá da Alossauro contra Paquinossauro é uma cena interessante, é uma cena que na teoria ela é boa, na prática não tanto. Eu acho que em live action ficaria muito melhor. O Alossauro, ao mesmo tempo que ia estar ali brigando com o Paquinossauro pra caçar, aproveitando umas oportunidades para tentar caçar alguma das pessoas que estavam lá no meio, eu acho que a luta entre os dois dinossauros poderia ser muito mais interessante. E o Alossauro meio que foge do nada, e é interessante ter um dinossauro agindo mais como um animal. Eu gostei de como o Giga em Dominion não foi só um monstro sanguinário desesperado para matar as pessoas, ele realmente agiu como um animal. Só que o problema do Giga é que ele foi mal aproveitado, não necessariamente o comportamento dele. No caso aqui, eu acho que um dos problemas, se a gente pegar a primeira aparição do Giganotossauro no Domínio, é ele matando um T-Rex na pré-história. Então já estabelece ele como um vilão. Aqui onde nós vamos ser o Alossauro, que era pra ser o vilão da série, a primeira aparição dele, tá, ele tenta lutar lá, só que ele já começa a fugir. Eu não teria problema, ele já começa a fugir, só que logo na primeira aparição fica uma coisa meio... ok. Com a parte do Darius, estabelece muito bem a rivalidade entre ele e o Alossauro. É claro que o Alossauro não sabe quem o Darius é, mas deveriam ter feito essa cena pra impor mais imponência no Alossauro, na minha opinião. Mas enfim, é basicamente isso que nós temos a respeito desse
disso no primeiro episódio. Descendo os Satrossápidos foi interessante, captou bem a vibe do Jurassic Park clássica. E esse é um episódio ok. Lá no segundo episódio é onde começam já o que faltou em Dominion. Eles começam a mostrar o que faltou em Dominion, como por exemplo o Nassuceratops no posto de gasolina. Embora a solução desse problema seja uma solução meio mirabolante de desenho animado, funciona, não é um problema. A cena é interessante e eu gostei da cena. A questão é que realmente faltou mais cenas desse tipo mais pra frente na série, deles em locais urbanos causando problemas. Seria mais interessante de ter visto. E é uma pena que não aconteceu. Assim como Jurassic World Dominion, isso não é tão bem explorado e meio que deixado de lado após o comecinho. As interações de personagem também são bem legais, principalmente nesse começo, onde não tá tão caótica a situação. Tem interações de personagens bem legais. No terceiro episódio nós temos mais cenas dos Satrosraptors que devem ser uma das melhores cenas da série inteira. A cena dos Satrosraptors no terceiro episódio atacando a fazenda é muito, muito boa. A gente tem um personagem lá que ele chega meio do nada, ele age como um babacão, porque sim, em troco de nada, e eu não sei se dá a impressão, né, que ele só é um babacão para que nós não tenhamos, para que as crianças não fiquem com pena dele quando ele morrer. Ele morre lá depois, né, pelos Satrosraptors, e é isso, fica por isso. E ele é um babaca lá em troco de nada, e ele ser um babaca não muda nada na história, é uma coisa completamente bunda. Ele chega lá praticamente sem motivação nenhuma, e enfim, é meio paia, é só, não tem porquê. Eu não gosto como a Bump fica completamente humanizada, a Bump ou Bolota, enfim, ela fica completamente humanizada e desconexa com o que nós vemos no filme. Lembrando que essa série faz parte do mesmo universo do filme, fica uma coisa um pouco desconexa demais, eu realmente não gosto disso. Mas é o que é. Enfim, continuando. O episódio 4 ele aborda mais construção de personagem e, como eu disse, constrói o personagem do Kenji de forma interessante, mas não tem nada demais aí nesse episódio. Já no quinto episódio ele traz coisas mais interessantes, ele aborda umas coisas bem interessantes. O maus tratos animais é abordado de uma forma muito boa nesse episódio, na minha opinião, porém já chega em outro ponto. Bem, o vilão secundário, né, desse subplot do quinto episódio, é um vilão extremamente caricato e é um extremamente caricato e não convence muito. Como eu disse, embora a parte de maus tratos animais seja bem abordada, nós temos depois, quando os Stygimolochs são soltos, pega a cena que um Stygimoloch, o estrago que causou em Fallen Kingdom, ele começa a atacar todo mundo e coisa do tipo, realmente matava pessoas. E aqui a gente só vê os Stygimolochs correndo, nerfados, eu diria até, em relação ao que nós vemos em Fallen Kingdom. E quando ele acerta uma pessoa, a pessoa ela não morre. Então é uma coisa que eu entendo que uma série animada é coisa do tipo, mas fica... E causam muito menos caos, quebram muito menos coisa e eles estavam agitados, coisas do tipo. É um problema, porém é de forma muito bem abordada, que os maus tratos com esse Stygimolochs é abordado de uma forma muito boa também. A subtrama com o pai do Kenji começou de um jeito meio bunda e sei lá, nada demais. Mas depois ficou realmente interessante lá pro final. Satrosraptores novamente sendo usados com excelência, e a morte do pai do Kenji realmente foi algo que, de novo, o desenvolvimento do Kenji tá muito bom, isso adicionou no desenvolvimento do Kenji, e foi uma coisa muito da hora, foi um dos pontos positivos. Aí a gente tem a mulher lá que controla os Satrosraptors com apito. Eu preferia mais que fosse a Sayona Santos, embora eu acho que vai ter na história, vão mostrar porque não é a Sayona Santos, a Sayona Santos vai conseguir os Satrosraptors mais pra frente. E eu não gostei dessa mulher. O meu maior problema... Eu entendi o que eles quiseram fazer um negócio meio assustador, ela meio bizarrona em si, propositalmente.
Mas eu não achei que o resultado ficou bom. Eu achei que... Eu entendi o que eles quiseram fazer, mas eu não gostei de como ficou. O que mais me incomoda nela, principalmente, é ela agir que nem um robô. Ela agir que nem um robô foi muito, muito paia. Tudo bem fazer... O design não é o problema, o design é mais assustador da mulher, coisa do tipo. Mas... E se ela não falar muito, ela não falar não é o problema. O problema pra mim realmente foi na parte dela agir como um robô. Esse foi o maior problema. Enfim, eu não engoli muito bem essa personagem. Justamente por isso também. Por ela parecer droga de um androide. Mas enfim. Vamos ver aí o que as próximas temporadas nos mostram a respeito dela. Ela parece importar mais com os outros Raptors do que o Owen se importava com os Velociraptors. Mas aí é só um detalhe também. O Beckley Spinax teve cena muito legal. Eu acho que cena em live action do Beckley Spinax seria muito, muito da hora. Ele foi muito bem utilizado. Eu não fui tão fã assim dele nadar e coisas do tipo. Mas depois que ele cai na água, ele continua atacando a van ao invés de sair da água. Isso eu não fui fã, mas a cena dele em si, dele atacando foi muito legal. O design dele foi da hora. Eu gostaria que eles dessem mais atenção no Beckley Spinax e, sei lá, algum personagem comentasse um pouco mais sobre a espécie pra introduzir melhor. Porque o nome da espécie não é nem sequer mencionado até os episódios finais. E fica meio que por isso mesmo. A cena dele é muito legal. Outro problema que eu tive é a falta de sangue. Porque quando eu digo isso, eu não quero dizer gore, mostrar tripas, uma pessoa sem partir do meio. Não. A questão é que nós vemos lá os outros Raptors pulam em cima do pai do Kenji, por exemplo. E aí eles começam a dilacerar o pai do Kenji. E só que depois, quando eles levantam a boca, os dentes branquinhos, limpinhos, a boca sem nada de sangue. Isso é uma coisa que eu fico bem chateado. Em The Lost World a gente tem essa famosa imagem da cena deletada do Velociraptor levantando da grama alta com a boca pingando sangue, coisa do tipo. Mostra alguma coisa assim, coloca um pouco de sangue assim manchado no focinho do animal. Fica uma coisa mais melhor. Eu acho que isso daí foi uma coisa que realmente me incomodou, me fez quebrar um pouco a imersão em certos momentos também. Pode ser coisa só minha, mas realmente me incomodou. Indo depois para o problema dos casais também, não foi um grande problema pra mim, e se não foi um dos principais problemas pra mim em Camp Cretaceous, foram os casais, porque primeiro que em Camp Cretaceous eles eram extremamente vergonha alheia. Você assistia aquilo e você se sentia desconfortável, você se sentia constrangido assistindo os casais. E já tá aí o meu primeiro problema com os casais. E aqui não tá tanto assim. Tem uma cena ou outra que você sim sente o vergonha alheia, você sente desconfortável assistindo as cenas. Sente desconfortável, é constrangedor assim de assistir as cenas. Principalmente uma cena do Kenji com a Brooklyn, que era uma gravação de um vídeo lá que eles estavam assistindo. É bem constrangedor de assistir. E bem paia, enfim. Mas isso melhorou muito a respeito de Camp Cretaceous. É muito mais saturável nessa nova série. Eles fizeram de um jeito muito menos vergonhoso. No entanto, eu ainda não gosto dos casais. Pra mim, os casais, eles são já uma coisa bem... pra agradar a criança de 14 anos fanfiqueira. De ficar fazendo fanfic com os personagens e aí pra agradar esse público. Eu acho que não precisava, uma coisa extremamente desnecessária. Eu acho que a história poderia ficar muito mais interessante sem o subplot de casalzinho, mantendo eles só como amigos. E agora também eles tiveram a genial ideia de adicionar, entre aspas, mais um casal, porque agora ficou meio com um triângulo amoroso nessa desgraça aí do Kenji com a Brooklyn e o Darius gostando da Brooklyn. Pra que isso? De novo, é uma coisa que é muita impressão que passa, que é só pra agradar a criança fanfiqueira de 14 anos. Ao invés de focar realmente no que seria mais interessante de ver, que eram os dinossauros causando problema na terra firme, né, no continente. E isso eu realmente não gosto. Eu acho que os casais são um dos principais problemas pra mim na série. Pode ser só eu também,
mas eu acho que as tramas de casal tomam muito tempo, é constrangedor, eles tinham vergonha alheia, coisa do tipo. E não precisava, eu realmente, nossa, essa coisa do Darius agora tá um triângulo amoroso. Cara, que bosta, mas enfim. Indo pro próximo ponto aqui agora. O episódio 7 e 8 constrói um pouco mais a história, mas não acontece nada demais assim de relevante pra falar. E lá no episódio 9 é onde a gente começa a chegar pra conclusão. E eu acho que o episódio 9 ele é bom, ele hypa bem pro episódio 10. E ele mostra já o que vai estar acontecendo lá, o plano com os dinossauros, tudo mais, de tráfico legal de dinossauros e coisa do tipo. Então isso já é interessante. Indo pro episódio 10 agora, é onde eu quero falar outro ponto que me decepcionou. Nós temos, por exemplo, o Suchomimus, que foi um dinossauro muito esperado há muito tempo na franquia de Jurassic Park. Para ele aparecer, ele não tem nem sequer seu nome mencionado. Ele aparece atacando umas pessoas, coisas do tipo. Ele ataca, dá uma briguinha com o Carnotauro. Dá pra ver que eles, no meio daquela cena lá dos dinossauros fugindo, eles tentaram colocar um pouquinho de destaque pros Suchomimus, você percebe isso. Só que é um negócio tão caótico e tão cheio de coisa que mesmo eles tentando fazer isso, não conseguem dar o destaque devido pros Suchomimus. E isso é meio decepcionante. É meio sem nexo algumas coisas que estão acontecendo. E eu acho que não necessariamente sem nexo, acho que é uma coisa que a gente vai entender lá nas futuras temporadas, mas o exemplo é por que a mulher do Velociraptor estava atacando todo mundo lá. Enfim, fica uns negócios meio sem nexo. O Darius, de repente, ele decide soltar o Alossauro e levar pra brigar com o T-Rex. Não dá em nada também. O T-Rex, eles pararam de usar o mesmo rugido sempre de novo. E aqui eles usaram rugidos de The Lost World, por exemplo. Então isso foi uma coisa bem legal. O T-Rex voltando ficou meio esquisito. Os Velociraptors pulando o Rex. E o Rex, ele não parece fazer nada, só fica andando, rugindo, balançando a cabeça de um lado pro outro. Não parece realmente estar tentando se livrar dos Velociraptors. Fica meio bobão o movimento dele, mas tudo bem, foi legal ver esse T-Rex aí também. Mas independente desses problemas, a cena aí desse último episódio, a batalha final praticamente, não, onde tá todos os dinossauros fugindo lá, os personagens fugindo dos Atrociraptors que estão caçando eles, a mulher tá usando os Atrociraptors pra caçar os personagens, enquanto tá mó caos com vários dinossauros fugindo e caçando e coisa do tipo. Foi uma cena bem legal, e de novo, eu acho que em live action isso ficaria insano. Mas aqui acaba sendo um pouco nerfado por se tratar de algo mais infantil e por se tratar de uma série animada também. Mas de qualquer forma é uma cena interessante. E o meu último problema mesmo é indo lá pra cena final mesmo, mostrando que a Brooklyn tá viva. Eu acho que isso é bem broxante, na verdade. Eu acho que mostra que realmente ela não tem coragem de matar um personagem mesmo, cara. E era esperado? Tá, era esperado. Independente de ser esperado ou não. Eu achei que foi um problema, a série tava indo muito bem tratando da questão da Brooklyn ter morrido e tudo isso é jogado no lixo, mostrando que a Brooklyn tá viva. E é uma coisa meio desnecessário, não precisava, dava pra continuar a história, só trata do tráfico dos dinossauros. Ah, mas a Brooklyn vai estar envolvida no tráfico dos dinossauros. Ela não precisava dava pra levar o tráfico dos dinossauros pra frente sem a Brooklyn estar envolvida. É uma coisa que decepciona muito e é bem broxante mesmo. Realmente não gostei dessa cena final mostrando que a Brooklyn tá viva. Mas enfim, a respeito dessa série, eu acho que ela teve muitos pontos positivos, muitas memórias muitas melhoras desde Camp Cretaceous, mas teve pontos bem negativos também, como eu toquei aqui. Então nisso eu acabo deixando a série fica extremamente mediana, não tem nada nela extremamente memorável que faça a série ser tão boa como o pessoal fala. Ela é uma série, ela tá ali. Eu acho que ela fica bem melhor que a temporada 4 e 5 de Camp Cretaceous. Só que ela fica extremamente pior que a temporada 3 de Camp Cretaceous. A temporada 3 de Camp Cretaceous é uma das melhores coisas de Jurassic Park que já saíram. Já falei no meu review dessa temporada. E quando a gente vai falar também eu acho ela consideravelmente inferior à primeira temporada, bem inferior à primeira temporada de Camp Cretaceous. E também agora ela fica no nível da segunda temporada. Eu não sei dizer, talvez eu preferia até um pouco a segunda temporada de Camp Cretaceous do que a Teoria do Caos. Eu acredito, eu não tenho certeza, faz tempo que eu vi a segunda temporada. Ela era bem filler,
Mas eu acho que eles abordaram de uma forma interessante os caçadores de dinossauros e coisas do tipo lá na segunda temporada e realmente conseguiu dar destaque, ao mesmo tempo conseguiu dar destaque aos dinossauros, enquanto que eles tentam abordar aí metade da trama em torno da morte da Brugla, que é ok, mas eu acho que dá pra ter encurtado um pouco isso. A outra metade, que é o que realmente mais interessante, é o tráfico de dinossauros, que eu acho que dá pra abordar dando mais foco aos dinossauros também. Enfim, é uma série extremamente mediana, como eu disse. Ela fica mais ou menos no mesmo nível da segunda temporada de Game of Thrones, abaixo das duas, da primeira e da terceira, e acima das duas últimas. E enfim, fica mais ou menos lá no mesmo nível da segunda. E, bem, basicamente é isso. Essa é a minha opinião sobre Jurassic World Teoria do Caos mais detalhado. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Falou!